E aí, empresário, eu sou Rafael Antunes, eu estou aqui com os meus sócios da BPS, a sua base para o sucesso. Vou passar para o Beto para ele poder se apresentar e depois para o meu outro sócio, o Lucas, e no final me apresenta e a gente dá início a esse projeto que é muito legal para trazer conhecimento para vocês. Oi, eu sou o Beto, sou o CEO da Canlo Marketing, sócio da BPS e professor universitário na Unesc. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar à frente desse projeto junto com vocês. Sei que vai ser algo muito grandioso para a gente. BPS é algo muito importante e junto eu sei que a gente vai unir forças aí para fazer o melhor possível. Sou também profissional de administração, entro no projeto aqui como uma força em soma para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos aí. E eu sou Rafael Antunes, CEO da Sublime Contabilidade, que está há 19 anos no mercado transformando empresas. E hoje eu vou começar com um tema bem interessante. E vou começar passando a bola para o meu sócio Lucas. Lucas, quantas empresas hoje vocês entram e na empresa não tem precisão nos números? Boa, Rafa. Precisão no número, vamos dizer que já começa na base do planejamento, né? A gente sabe que a grande maioria das empresas são empresas pequenas ou empresas familiares, que começam pequenas de forma familiar. E qual é o maior problema de tudo isso? A pergunta é muito interessante porque o processo dela de desenvolvimento acontece porque a empresa cresce, mas muitas vezes os donos não crescem no mesmo ritmo, a administração não cresce no mesmo ritmo, e aí acontece esse desgaste ou esse desequilíbrio que são os números da empresa. Na grande maioria, eu posso te afirmar que mais de 95% das empresas que a gente atende não tem números redondos. E as que têm não são completos. Então, a gente pode quase chegar em uns 100% das empresas não tem o quadro de números completos. E a gente fala de números, a gente pode falar de um DRE bem feito, da visão de um balanço, ou algo mais básico mesmo, a precificação bem feita de um produto. É difícil, posso te garantir para ti, quase 100% das empresas é difícil tu encontrar um número ou um equilíbrio ali financeiro que tu consegue olhar e falar assim, não, aqui eu me encontro, aqui eu sei tudo, eu sei o meu panorama geral e tenho total noção do que eu estou fazendo, sabe? O interessante é que a maioria das empresas, o balizador, principalmente quando ela é pequena e está crescendo, é o faturamento, né? Eles não olham muito o lucro da empresa. E por que tu acha, Beto, que as empresas elas ficam só focadas no faturamento, a importância deles é faturar, é vender, e esquecem de olhar para os outros custos e principalmente olhar para o lucro da empresa, que é o que de fato interessa, né? Porque uma empresa ela não é ONG, ela precisa ter lucro para sobreviver. Eu acho que um dos maiores problemas, pelo menos que a gente vê dos clientes que a gente atende, tá? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente vê é a falta de conhecimento. Quando tu inicia uma empresa, normalmente o empresário ele é bom naquilo que a empresa vai oferecer, seja um produto ou um serviço ou qualquer outra coisa. E não necessariamente ele entende de gestão, de empreender mesmo. Ele acaba fazendo um bom trabalho, aquilo vai trazendo clientes e opções e oportunidades para ele vai expandindo e enquanto ele não entender que ele vai precisar aprender sobre gestão, sobre números, sobre gerir pessoas, sobre várias coisas que um gestor precisa passar, acaba acontecendo que ele não consegue fazer a empresa crescer. Ele vai ser a trava da empresa mesmo. É ele que vai estar fazendo com que a empresa não passe para o próximo passo. E a primeira parte, para mim, é falta de conhecimento. Quando a pessoa não sabe gerir números, não sabe precificar, não sabe montar um DRE, que também isso é super comum quando a gente pega uma empresa para atender, não sabe olhar o que é faturamento, o que é lucro, o que é investimento, o que os números estão dizendo para eles, acaba acontecendo isso. O que eu acho interessante aqui no Brasil, a maioria dos empresários brasileiros, os micro e pequenos principalmente, eles são empresários por ocasião. Muitas vezes eles estão lá no dia a dia como colaborador e apareceu uma oportunidade, vão montar um negócio. E de repente esse montar um negócio, ele se tornou empresário da noite para o dia. Só que ele não tem nenhuma capacitação que ajude ele a se preparar e conduzir o negócio dele de forma a prosperar, né? E é interessante, principalmente o que tu falou, Beto, que como eles não sabem estruturar, eles não conseguem analisar de fato se o negócio dele está sendo rentável ou não. E, Lucas, nesse retrospecto empresarial que a gente vive hoje no Brasil, que a gente pensa que a gente está evoluindo muitas vezes, e a gente está, na verdade, evoluindo comparado a outros crescimentos de outros países, o que tu acha que o brasileiro deveria fazer hoje para poder focar para ter mais sucesso no seu negócio? Legal.
Algo muito importante para o empresário, primeiramente, como a gente já falou, é o conhecimento, ele adquirir conhecimento e ele entender, primeiramente, se ele está empreendendo por necessidade, se esse estar empreendendo é necessidade ou é por um desejo dele. Ele tem que primeiro entender isso, porque, em grande maioria dos casos, a pessoa ela sai de uma função que ela tem, ou ela enfim, muda de profissão, algo do tipo, se encontra ali sem saída e vai empreender. E ela não se prepara para o empreendimento, ela não faz aquela transição necessária para chegar nesse ponto. E a pergunta é interessante porque o brasileiro, culturalmente, ele não é preparado para isso. Para essa transição, fazer essa transição de forma correta. Porque o correto é o quê? Se tu vai fazer a transição de ser um CLT, ou enfim, de tu já ir para o empreendedorismo, é tu fazer isso de forma gradual, e que é o ponto que quando tu vai começar o empreendedorismo, ou vai ter a segunda renda, ela supera a primeira renda, e tu tem esse equilíbrio para te conseguir fazer esse salto com qualidade, porque senão tu vai cair no abismo, né? Não vai conseguir dar esse pulo de qualidade. E comparado a outras culturas, isso eu posso falar com propriedade também, porque por eu ter conhecido outros povos, em outros lugares também, na Europa por muito tempo, eu vi exatamente o que acontecia lá, que é a preparação cultural, desde da escola fundamental, escola média que a gente tem, a preparação, muitas vezes não tendo um curso superior fora, mas eles têm essa preparação para conseguir fazer a transição. E eu percebo que o brasileiro não, ele não se prepara para esse momento. Então a escola já é fraca por si só, porque não prepara a pessoa para empreender, mas prepara a pessoa para ser apenas um objeto, uma pessoa para trabalhar em outras empresas, que não tem nada contra isso, eu acho isso também que pode acontecer, mas é essa preparação que não acontece. Aí entramos exatamente nesse ponto. Como que ele vai fazer isso? E é o que mais pega, não estar preparado. E o segundo ponto mais importante, não ter um plano para isso. Porque qualquer movimento que a gente vai fazer, a gente precisa de um plano, um passo a passo. Como que a gente vai orquestrar esse movimento de passagem? Acho que esse aqui é o ponto mais importante. A maioria dos empresários, eles não têm um modelo de negócio. Eles não têm uma projeção financeira para aquele negócio que eles estão abrindo. Quanto que eles pretendem faturar, qual vai ser o custo, né? Eles têm uma noção, às vezes, de uma fatia do negócio, e muitas vezes eles não param para imaginar que uma empresa, ela não está só vinculada ao faturar, ao vender ou produzir o produto. Existem uma série de outros gastos, principalmente tributário, que eles deixam de lado, que eles vão simplesmente focando em o quê? Faturar, produzir, faturar, que não está errado, só que eles esquecem muitas vezes de ter essa precisão dos números, que é fundamental. O que eu vejo hoje no dia a dia é muitas empresas... Eu ia te perguntar isso agora. Muitos empresários, eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo crescer os seus negócios, mas eles não têm nem noção de como isso ele vai ser feito. Por isso que um projeto igual a esse da BPS, eu acho fundamental, porque ter pessoas, ter profissionais que possam ajudar esses empresários a entender o momento que eles estão vivendo e a gente poder ajudá-los a seguir para um outro nível de gestão, é o que eu vejo que o nosso projeto aqui da BPS é muito interessante, porque principalmente com a minha formação de contabilidade, o número, ele dá a resposta. Muitas vezes a gente vê empresas que o empresário, ele acredita que ele está tendo lucro, que ele está indo muito bem, e nós vamos analisar isso e chegamos à conclusão que não está, porque ele não consegue diferenciar o que é custo do que é investimento. Muitas vezes ele vai falar para o empresário eu tenho que comprar uma máquina, mas é um custo muito alto. Mas o que é um custo alto? Porque maquinários, tu vai aumentar a tua capacidade fabril, por exemplo, tu estás fazendo um investimento, tu não está adquirindo um custo. Exatamente. Né? E esse investimento, ele ele tem que vir abaixo do lucro do DRE, né? Então isso é muito, muito importante. Mas Beto, o que tu acha também a respeito das empresas? Tu acha que elas fazem fluxo de caixa hoje para medir a gerência financeira dentro dos seus negócios? Não só DRE, balanço, mas o fluxo de caixa, controlar a entrada e saída de dinheiro? Olha, eu não sei te passar números exatos, até porque eu não sou a pessoa dos números aqui da roda, né? Então não vai ser comigo que vocês vão ter todas essas informações. Mas da experiência que eu tenho, de empresas que eu já consegui entrar, de empresas que eu tenho abertura pra gente chegar nesses números, a maioria não. E isso já é preocupante, porque fluxo de caixa, vamos lá, eu sou administrador, mas sou empreendedor, mas a minha área vem muito do marketing, então acaba sendo um pouco diferente da de vocês. Mas fluxo de caixa para mim é a coisa
mais básica que a gente tem da administração dentro de uma empresa. É tu realmente ter o que teve de entrada, o que teve de saída e tu ter esse balanço. Quando a gente vai para qualquer outra planilha ou qualquer outra nomenclatura que a gente fala na parte de finanças, a gente já está indo para pontos mais avançados. E é preocupante quando a gente entra em uma empresa e não tem um fluxo de caixa. Tem só lá um negocinho no final, bem resumido, que tu não sabe de onde veio os números, tu não sabe o que tá dizendo e sem entender aonde que tá indo o dinheiro, aonde que tá sendo o problema e aonde que tem que mudar. Então, dos poucos que eu tive acesso, a maioria não tem. E eu vou te dizer uma coisa, e o Lucas vai concordar comigo. O maior ponto que nós analisamos é que muitas empresas, elas obtêm uma grande margem de lucro, mas elas não têm uma grande capacidade de geração de caixa. Muitos empresários falam, minha empresa dá lucro, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Então, o que nós temos que entender? Que o caixa dentro de uma empresa, às vezes a empresa pode estar até no prejuízo, mas se ela tiver uma grande capacidade de geração de caixa, Rafael, mas como que uma empresa no prejuízo consegue fazer uma geração de caixa? É simples, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente lá na empresa que ele trabalha muito no e-commerce do Mercado Livre. E a empresa dele, ele é uma empresa que ele vende o Mercado Livre em 7 dias deposita a venda. E ele compra do fornecedor dele em 30, 60 e 90. Então, ou seja, ele tem um recebimento de dinheiro muito antes do que ele tem que pagar para o fornecedor. Então, ele tem uma capacidade de geração de caixa muito maior na empresa dele. Por mais que ele não, neste caso, ele não tem um prejuízo, ele tem lucro, mas é um lucro pequeno. Entretanto, ele tem uma grande capacidade de geração de caixa. Já por outro lado, eu tenho clientes que têm um grande lucro, porém, ele acaba tendo que financiar o cliente dele por mais tempo. Ele faz lá em 30, 60, 90, 120, 180 dias e tem que pagar o fornecedor dele em 30 e 60. Então ele não consegue fazer uma geração de caixa. Não é verdade, Lucas? Verdade. Até se a gente for entrar na questão de ciclo caixa, ciclo financeiro, daria um podcast só pra gente conversar sobre... Só pra falar disso. Só pra falar de finanças, né? Mas assim, tanto vale isso aí, como vale estratégia de crescimento também. Porque a gente pode usar tanto o ciclo de caixa e ciclo financeiro para estratégia de crescimento. Porque pode ter momentos que a gente descompassa, mas descompassa com o objetivo final. Um caso muito, muito grande que a gente tem é o iFood, né? O iFood foi um case que ele tava dando lucro, ele fez uma estratégia de crescimento, perdendo o fluxo de caixa, indo para o negativo para longo prazo, curto e médio prazo, ter a virada novamente e voltar a ter lucro novamente. E hoje ele fatura mais de 200 bilhões, 200 milhões e tal, acima da média. Então é um ponto muito importante. Casar, porque assim, a dor é caixa, mas a dor do caixa vem de outro sintoma. Então tem que ver qual é o sintoma da dor, ou a causa da dor, porque o sintoma é o caixa, mas a causa é outra. Então o caixa é só um indicador. E muitos empresários vivem do caixa. Vivem do número do caixa, mas não olham todo o panorama geral. Então é muito importante. Alguns clientes já em consultoria, alguns não, praticamente todos os nossos clientes de consultoria, eles não tinham fluxo de caixa casado. O fluxo de caixa deles era descompassado. Bem como tu falou, tanto em serviço como produto, porque a gente atende as duas áreas, né? Tanto serviço como produto. Serviço, até nem tanto, mas produto totalmente descompassado. O serviço ainda, ele tem uma margem, em tese, é para ter uma Maior, margem de né? lucro maior, né? Exatamente. Então, ele sente menos o impacto do fluxo de caixa. A não ser que ele esteja numa crescente, e o fato de ele estar numa crescente, ele precisa de investimento, e ele opte, de repente, não pegar capital de terceiro. Exato. Daí, não pegando capital de terceiro, ele vai ter que buscar o capital próprio. Daí, ele sacrifica um pouco o caixa. Agora, se ele for crescer buscando capital de terceiros, daí o caixa dele é preservado. Então é muito da estratégia do negócio na área de prestação de serviço. Agora, na área da indústria e comércio, aquele que está com o fluxo de caixa descompassado, esse tende a ter uma grande dificuldade financeira e acabar travando o crescimento da empresa dele. Porque ele vai ver, mas eu tenho lucro no meu DRE, mas eu não tenho dinheiro no caixa. Por que isso? Nós atendemos um cliente há uns 2 anos atrás, tínhamos na consultoria um cliente, depois ele acabou desistindo da consultoria por motivos próprios, e a gente deixou ele. Mas ele tinha um problema sério com fluxo de caixa compassado. Era uma fábrica, já tinha ido estava em sede alugado e tal, fazendo todo o trabalho da operação normal, só que ele estava com fluxo de caixa compassado. E era uma coisa que a gente sempre falava em consultoria.
Se tu for compra o estoque equilibrado e trabalha com o dinheiro de terceiro. Não trabalha com o teu dinheiro porque tu vai estourar o teu caixa e tu não vai ter fluxo futuro. Resumindo a história, agora eu tive uma conversa informal com ele outro dia, uns dias atrás aí, ele fez um estoque, e a gente equilibrava o estoque dele no valor de 60, 70 mil reais, que era um estoque enxuto para a operação dele. Tinha um faturamento bom, uma operação com alguns colaboradores, só que um estoque equilibrado. Tive uma conversa com ele agora esses dias, ele está com 220 mil de estoque, sendo que nossos cálculos era para ter 60, 70 mil de estoque, ele estava com 220. Agora ele chegou no período de baixa, porque agora ele tem setembro, outubro, novembro, que é baixa. Ele só vai vender em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que é a alta dele. Então ele está descompassado por 3 meses, com 220 mil de estoque, com 7 colaboradores na operação e com quase, sei lá quantos mil de investimento que ele está pagando, trabalhando com 56% de investimento de terceiro. A empresa está com 44% dele, 56% é empresa de terceiro, trabalhando com 3 vezes mais de estoque. Então, tudo, assim, um cenário péssimo para um empreendedor, sabe? E como tem empresário que ele tem um orgulho em ter estoque, né? É incrível. Para eles, não, o caixa tá apertado, mas eu tô aqui com tantos milhões de estoque. Nossa, e daí? Grandes coisas. É dinheiro parado, meu amor. Não adianta. Sabe pra onde que isso tudo... Mas não é dá. o que eu falei ali no início. É a falta de conhecimento do que tá acontecendo com a empresa. Falta de entender o que é gestão, entender, ler números. Porque na hora que a gente pegou um cliente também que tinha problema. Quando o cliente entrou, foi a seguinte frase. Se em 3 meses vocês não mudarem o cenário da minha empresa, eu vou fechar a minha empresa. A gente já entrou... Tá, beleza. Somos o quê? Deus que vai vir aqui em 3 meses mudar o cenário. A gente ainda aceitou o desafio, porque a gente falou, a gente vai fazer uma leitura da empresa e quando a gente entender o que está acontecendo, a gente passa para vocês. É a decisão de manter ou fechar a empresa, aí obviamente é de vocês, não é nossa, né? E quando a gente fez a análise, foi em 1 mês a gente conseguiu encontrar qual era o problema. Por quê? O problema era estoque e marketing. Eram os 2 pontos onde eles estavam errando. E na hora que a gente foi a fundo nos números, ficou bem claro, não foi nenhuma coisa muito difícil de ler. Mas como eles não tinham todo esse cuidado com números e análise de tudo, na hora que a gente botou tudo em planilha e foi fazer a leitura, a gente entendeu onde estavam os 2 problemas. A gente chegou, sentou com os sócios da empresa e a gente falou, o seguinte, vocês precisam alterar aqui e aqui. O fato de vocês alterarem esses 2 pontos já vai fazer vocês voltarem a lucrar em pouco tempo. Talvez em 2, 3 meses vocês já vão estar com a empresa super estabilizada. E foi o que aconteceu. Acho que em 2 meses foi o mês que eles iriam fechar, se a gente não trouxesse a solução. Foi o mês que eles mais faturaram no ano. É onde tiveram o maior lucro. Agora já estão em reforma, expandindo a empresa. E não faz nem 1 ano que a gente está lá dentro. Então era só uma falta de entendimento de leitura de números. Mas a empresa, ela, depois do lucro, eu estava inclusive conversando hoje com um cliente. Porque depois do lucro, o dinheiro ele tem alguns destinos. O primeiro deles é o bolso do sócio. O segundo é o estoque. O terceiro é investimento. O quarto é caixa. Se não tem dinheiro no caixa, é porque um desses 4, ou talvez até mais um aqui nessa conta, a inadimplência, não está gerando caixa. Porque se eu fiz 100 mil reais, uma empresa de 1 milhão tem 10% de margem, ela lucrou 100 mil, desses 100 mil reais e tu vende 30, 60, 90, esses 100 mil reais em tese, ele tem que retornar para o caixa em 3 meses. Se ele não retornou para o caixa, ele está em algum desses 5 itens. Ou tu vai ver o estoque aumentou, ou a inadimplência aumentou e ele não performou caixa, ou o empresário foi lá e fez o Pro Land Rover, né? Que é a parcela, né? O Pro SUV. A Pro SUV, né? Ou teve algum outro lado. E às vezes o empresário chega para mim, eu tô com problema de fluxo de caixa. Assim, para de comprar 2 meses, esgota um pouco do teu estoque e tu vai ver o dinheiro voltar pro caixa. É fato. Então, às vezes, o empresário, essa noção que muitas vezes ele precisa. E reforço. Por isso que é interessante esse nosso projeto da BPS. É a gente trazer conhecimento para quem precisa. Para quem realmente... E não aquelas... A gente não é aqui, gente, vou ser polêmico.
Ninguém aqui é empresário de palco. Todo mundo aqui está todo dia trabalhando nas suas empresas e resolveu se unir para poder trazer conhecimento para vocês. Conhecimento prático do dia a dia. Então ninguém aqui é palestrante de palco, ninguém aqui está a fim de pegar e fazer vocês comprar curso. O objetivo aqui nosso é trazer conhecimento para vocês. Assim como nós estamos trazendo coisa prática, coisa simples para botar em prática no dia a dia. Lucas, falando um pouquinho mais sobre o financeiro, como que é a gestão do contas a pagar dessa turma aí? Tem controle ou joga os boletos para cima, o que pegar o que vai pagar? O contas a pagar é o problema que tu falou, né? O que é investimento, o que é custo, e eu vou pagar o que é custo, que investimento fica para outro dia e vamos ver. Primeiro ponto, o empresário começa a ter crise, ele corta o marketing. Isso aí é... Entramos num assunto polêmico, pessoal. Né? Como é que eu faço contas a pagar e contas a receber? Primeiro, não deveria nem ter marketing para começar. Eita. Entrei numa crise, eu corto o marketing, primeira coisa, né? E não deveria ser assim, deveria ser diferente. Mas o contas a pagar e o contas a receber, assim a gente falar do micro, né? O pequeno e micro empresário, primeira coisa, ele esquece de boleto. Além de não pagar, ele esquece do boleto porque ele não tem um controle de pagamento, né? Eu vou pagar dia 15, mas vai pagar dia 10, dia 12, ou eu esqueço e fica na gaveta, não tem. Muitos deles não têm um sistema operacional para poder ter isso visualmente. Então já começa de... É assim, ó, quando tu mapeia uma empresa, tu entra nela, isso a gente já fala de experiência de tantas empresas que a gente já passou. Tu vai acendendo as luzes e são sempre as mesmas luzes. Pro pequeno, pro médio, pro grande. Ele não tem os pontos que ele vai tendo que arrumar, todos eles vão tendo as mesmas dificuldades. Aí começa. Então vamos lá, vamos entrar na parte de finanças. Não tem um sistema operacional, trabalha nas escuras. Tem uma planilha, mas não alimenta a planilha também porque não sabe. Vai falar de nomenclatura ali, de pontos ali técnicos da finanças, também não faz porque não sabe o que são os pontos técnicos. Então vem uma escada de problemas, sabe? E muitos deles têm dificuldade porque, mais uma vez, fluxo de caixa compassado, contas a receber errado também, porque já não tem um fluxo, já não sabe quanto que sobra dinheiro que ele pode pagar. Então é uma corrente de problemas. Primeira coisa que eu recomendo para todos que comecem bem. E além de tudo, investem em pessoas do teu lado, como a gente está fazendo aqui, seja uma roda de conversa entre pessoas da mesma área, seja uma conversa com outros empresários. Procurem, primeira coisa, entender do negócio que vai empreender. Primeira coisa, depois que tu entende o negócio, empreende de forma correta e procure pessoas do teu lado que possam fazer. Nós aqui como consultores, né, que fazemos isso, nosso propósito como profissional é auxiliar essa pessoa. Essa pessoa tem o apoio de um profissional, como ele tem apoio de outras pessoas, ele tem apoio da contabilidade, ele tem o apoio do marketing, ele também tem que ter apoio de uma consultoria, de uma mentoria, de uma empresa que dá um panorama para ele, que dá uma linha de crescimento, que dá uma frente para ele crescer. Porque, mais uma vez, a gente tem uma realidade brasileira do micro e do pequeno empresário que cresce numa necessidade de empreender, não num desejo de empreender. Ele não prepara isso, ele não se preparando disso, ele é muito bom às vezes na parte técnica, mas quando entra nos outros pontos ali, ele não tem capacidade. Aí é uma corrente de problemas. O contas a receber ainda um problema para muitos empresários. Não, deixa eu pular na frente aqui, porque senão o Beto, ele tá inquieto quando eu falei que tem que cortar o marketing. Mas eu falei brincando. Gente, o que eu não entendo é muitas vezes a empresa, ela entra numa dificuldade financeira. E ela vai olhar o marketing como custo. E não como investimento, né? Porque se a gente pegar hoje, a gente tem que ter o marketing, porque o marketing vai atrair venda, e se vai atrair venda, eu vou ter faturamento. Obviamente que, se eu estou fazendo venda no prejuízo, porque eu não estou aplicando o markup correto, se eu não estou aplicando a margem de lucro correta, é outra coisa. Exatamente. Mas eu tenho que atrair o lead para dentro da minha empresa. E eles vão lá e cortam o que realmente está gerando lead para a empresa. E daí eu não entendo o braço comercial, né? Essa conta que o empresário muitas vezes faz. Agora tu pode te defender, Beto, porque eu falei. Fala pra gente. Não é nem defender. Mas eu vou pegar o gancho do que vocês falaram antes. Eu acho que foi o Rafa que falou. Muitos empresários não entendem que é investimento e não custo, como tu disse ali antes, mas tu deu exemplo lá há algum tempo atrás da questão de maquinário, né? A gente tem exemplo também de cliente que a gente atende que o maquinário ele vai vir para aumentar a produtividade, para fazer mais em menos tempo, para trazer resultado, para poder vender mais, para poder gerar mais lucro para dentro da empresa.
E às vezes o empreendedor vai lá e olha para aquilo ali como se fosse um custo, quando na verdade é um investimento. Né? O nosso papel é depois chegar e tentar mostrar, abrir a cabeça do empreendedor de, se tu comprar essa máquina, o que vai acontecer? Tu vai produzir mais em menos tempo, às vezes diminui a hora extra que tu tá pagando para colaborador, às vezes a produção que tu fazia 5, tu vai fazer 10 e tu vai poder vender 10 num dia que antes tu podia vender no máximo 5. Mas essa conta tá certa. Ssó que se não tiver venda, não adianta trazer máquina. Exatamente. E daí o marketing, ele entra nessa mesma ideia. Isso acontece desde quando eu comecei faz 15 anos que eu trabalho com marketing e faz 15 anos que quando um cliente vem pedir cancelamento, a primeira pergunta que eu faço é: mas o que aconteceu? Ah, mas é porque eu tô com dificuldade, não tô faturando, não tô vendendo bem. Tá, aí tu vai cancelar o marketing por quê? Se é isso que vai fazer tu vender mais, como que tu vai querer cancelar o marketing se é ele que vai te trazer retorno? Então, no fim, é muito da visão do empreendedor que vai estar ali na nossa frente, ou que a gente vai estar conversando, que está começando sua empresa, que ele ainda não tem esse entendimento. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para que a gente possa tentar trazer esse conhecimento, essa visão, para aquele que ainda não tem, comece a ter. E são coisas que parecem óbvias, né? Assim, às vezes a gente fala, mas não são óbvias. São coisas que precisam ser ditas e são coisas da realidade do empreendedor. As coisas do dia a dia, porque a gente também passa por isso. Na tua empresa, na minha empresa, na empresa do Beto. A gente sabe qual é a dor do crescimento, a dor da dificuldade, as arestas que a gente precisa estar fechando todo dia para chegar num resultado final, olhando para todos os pontos. Então, mais uma vez, é uma dor direto de todos os empreendedores. A gente está aqui para ter uma conversa e trazer o mínimo necessário para que tenha um progresso entre os empreendedores, né? Que é o nosso objetivo. E antes da gente finalizar, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode já deixar marcado para um próximo episódio, a gente falou bastante de números, finanças, mas eu acho que um dos maiores problemas dos empresários, além do que a gente comentou aqui, é a gente saber o que a gente precisa metrificar na nossa empresa. Que eu acho que é uma das coisas que a gente pode falar em outro episódio. Podcast esse assunto aí. OKR, indicadores, todas as coisas que precisa ser analisado, e acho que a gente pode entrar em detalhes para dizer o que é o importante de uma empresa, para que eles passem a olhar quando eles estiverem vendo os números e entender, pô, aquilo ali é o importante, é aquilo ali que eles têm que dar atenção, né? Esse aí é um tema excepcional para a gente realmente debater, porque muitas empresas, o único balizador é o faturamento. Eles não sabem definir metas para o time, não sabem definir metas econômicas, financeiras e de satisfação do cliente, enfim. Metas de crescimento, né? Metas de crescimento. Pessoal, sendo assim, a gente chega ao final desse episódio, BPS Talk. Um prazer estar com vocês, de poder trocar essa ideia e trazer aqui uma interação e fazer você cada vez mais entender e conhecer de empresas. Se você gostou da nossa conversa, curte aqui abaixo, compartilhe isso com outras pessoas que precisam, nos siga no canal também, que é muito importante. E o mais importante de tudo, que a gente gostaria de ser o comentário de vocês aqui. Vocês deixaram os comentários para a gente poder interagir cada vez mais, trazer temas novos e poder fazer dessa conversa, esse bate-papo cada vez mais interessante. Forte abraço, até o próximo episódio.